Deus é fiel. Nós é que não somos às vezes, mas Deus é fiel. Graças e paz, meus irmãos, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que está aqui querendo se transformar num marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Deus abençoe a sua vida, parabéns. Se você ainda não é um seguidor do canal, clica aqui, assina, vai lá no sininho, coloca lá inscrito, todos, se inscreve no nosso canal, compartilha, faz chegar para pelo menos 5 casais que você ama muito e quer que vivam um casamento pleno. Comente aqui suas experiências, suas concordâncias, suas discordâncias, curte, faça seus pedidos de oração. Nós estaremos orando aqui ainda hoje por vocês que vão estar aqui fazendo seus pedidos de oração. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos aqui ministrar sobre uma passagem, uma palavra muito forte de Deus que grita aos nossos corações, que está lá em 1 João 1,9. Eu vou repetir, 1 João 1,9. E diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Eu vou repetir. 1 João 1,9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se confessarmos os nossos pecados. De novo, eu quero lembrar você que a nossa grande guerra não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Por qual a necessidade de confessar a Deus se Ele é onipresente, onisciente, onipotente? Ele sabe de tudo, Ele já sabe o que está no nosso coração, Ele estava lá quando nós pecamos, quando nós erramos, Ele sabe. É porque nesse momento existe uma questão. A confissão é uma disciplina espiritual, onde quando eu confesso, eu dou legalidade, eu trago para a luz, porque no breu, escondido, quem reina é o inimigo, é o diabo. Nesse mundo, o mundo jaz o maligno, essa terra aqui. Então, quando eu confesso, eu trago luz. Quando eu trago luz, não há mais do que eu ser acusado. O acusador não tem mais poder sobre mim. Agora, quem entra aqui e eu dou poder legalmente no mundo espiritual é o Senhor Jesus, para limpar tudo e colocar todas as coisas em ordem. Então, por isso que a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele já sabe. Mas se nós confessarmos com a nossa própria boca, Ele cumprirá a sua promessa. Presta atenção. Deus é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. É o mesmo, sempre o mesmo. Então ele não muda, ele não acorda de mau humor e fala: não, hoje eu não estou querendo te perdoar. A palavra de Deus, e ele precisa, ele tem, ele é verdade. Então ele cumpre a palavra, ele disse e vai até o fim. E o que ele diz? Se você confessar, você será perdoado. Então é importante confessar. Não é nem para ele saber, porque saber ele já sabe. Se você confessar, ok? Ele vai te perdoar, ele vai cumprir a promessa. Então ele vai perdoar os pecados e vai limpar toda a sua maldade. É muito importante que a gente entenda. Agora, existem algumas reflexões para a gente trazer sobre isso, né? Sobre a confissão de pecados aí. É o primeiro passo, a confissão é o primeiro passo para receber o perdão de Deus. Mas tem que confessar, tem que confessar, tem que trazer à luz. Quando a gente confessa, a gente reconhece os nossos pecados e confessa também a nossa necessidade por graça. O que é graça? Favor imerecido. É que Ele vai me dar algo que eu não mereço, mas Ele vai me dar. E por misericórdia, eu merecia passar, por exemplo, mereci para o inferno. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Então, quando eu confesso, eu dou legalidade para que essas bênçãos de graça, de misericórdia, possam vir sobre nós. A confissão ela abre uma porta para restauração e para uma cura espiritual. Provérbios 28:13 diz: se nós escondermos os nossos pecados, isso impede o nosso progresso. Agora, se a gente confessar e a gente abandonar, nós vamos ter a misericórdia de Deus. Então, é importante que nós possamos entender isso. Não confessar impede o nosso progresso, a gente impede de avançar. Aquele seu segredo escondido debaixo do tapete, onde ninguém pode saber, ele é uma trava, ele é uma bola de ferro presa no seu pé, que te impede de ir
para o próximo nível. Então é muito importante que nós possamos entender isso, ok? Deus é fiel às suas promessas e é justo em todas as suas ações. Quando ele promete perdoar, ele cumpre. Ele cumpre, ele fala a verdade, ele não mente, ele é a verdade. Então ele cumpre essa promessa. Deus é fiel. Nós é que não somos às vezes, mas Deus é fiel. E para nos dar toda a segurança, não tenha dúvida, se confessar vai ser: "Pô, mas Rezende, você não sabe o que eu fiz, é muito grave". Irmão, não importa, no mundo espiritual, uma mentirinha que você fala: "Não, é mentirinha", uma infidelidade, um assassinato, pecado é pecado. E o Senhor prometeu que se você confessar, você será perdoado. Isso não quer dizer que você não vá colher os frutos, que isso é uma outra questão, a justiça, existe a dos homens, existe a divina, mas você vai ser perdoado, isso é que é importante, ser perdoado. É muito importante que nós possamos confessar. Eu quero te lembrar o caso de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele trai um amigo, ele trai a sua esposa, ele trai, ele é tentado, ele cai em tentação, ele trai. E ao trair, depois ele provoca um assassinato para encobrir, e aí as coisas vão acontecendo. Mas Davi, por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia de forma escandalosa, o arrependimento de Davi. Então não é que ele não caía, um homem segundo o coração de Deus não é o que não cai. E a gente pode ver isso por Davi. Davi matou muita gente, traiu, matou um cara que era fiel a ele. Davi fez um monte de coisa que não devia fazer. Só que o arrependimento de Davi era escandaloso. Ele não tinha problema das pessoas verem que ele, como rei, a maior autoridade naquele tempo, naquele lugar, rei, né, ungido por Deus, ele se arrependia e as pessoas viam que ele estava se arrependendo. Oração, jejum, palavra, de uma forma muito forte. Então, Davi, no seu salmo, ele reconhece essa fidelidade e implora por misericórdia de Deus. E aí, com a certeza, com a convicção da compaixão de Deus. O perdão de Deus não apenas vai limpar os nossos pecados, vai jogar no mar do esquecimento, mas também vai nos purificar de toda a maldade, né? Isso está lá em 1 João 1,9, quando diz, o texto que a gente está lendo hoje, ele diz isso. Então, vamos voltar lá, vamos falar desse texto que diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. É isso que está lá, e é muito importante que a gente entenda isso. Em Davi, em seu salmo, clama por um coração puro e um espírito renovado, né? E isso significa que Deus restaura completamente, e nos renova e nos santifica, para que a gente possa viver uma vida conforme a vontade de Deus. Então é muito importante que a gente possa confessar. A confissão é uma disciplina espiritual. Se você tem algo a confessar, você precisa confessar a Deus. E nós, como uma só carne, existem algumas questões, e aí você precisa confessar ao seu cônjuge. A gente costuma colocar isso, a questão de infidelidade, sabe? Algumas lutas é muito importante. É claro que a gente precisa criar um ambiente, criar uma situação, jejuar, orar. Muitas vezes você precisa de apoio, precisa ter mentores próximos para ajudar nesse projeto, nesse processo. Mas a confissão, ela é muito importante. A Deus, é um líder espiritual, e eu nem estou dizendo de uma exposição na igreja onde você vai lá na frente, não, eu estou dizendo um líder que tenha maturidade para te aconselhar, para te ajudar a dar os próximos passos. Então, é muito importante. E essa confissão é importante que ela seja regular, né? A gente tem, cara, todos os dias alguma coisa. Recentemente eu compartilhei com alguns amigos, que eu percebi um sentimento, e aí não foi em relação ao meu a Ana, né, minha esposa, mas um sentimento de inveja que brotou. E no primeiro momento eu não conseguia dar nome para o sentimento. E não é fácil a gente reconhecer que está sentindo inveja.
E aí eu percebi, o Espírito Santo gritou no meu coração. O nome disso é inveja. Qual a diferença da inveja para admiração? Admiração, você admira o que o outro está conquistando, o que o outro está fazendo, e você diz: "Cara, que legal", inclusive às vezes ele é uma referência para mim, eu quero fazer como ele. A inveja não, a inveja é quando me incomoda o que o outro tem, é que eu queria que o outro não tivesse, sabe. Às vezes não é nem de eu querer ter aquilo, ou fazer aquilo, ou estar naquela situação, mas eu não queria que o outro tivesse, eu acho que ele não pode, ele não é merecedor. Eu senti isso muito forte, e o pior é que na mesma semana eu senti 2 vezes forte. E de lá para cá tem uma luta, porque eu tenho percebido que isso é mais constante do que eu tinha imaginado. É uma luta diária. Eu estou aqui sendo vulnerável e confessando para você alguma das minhas mazelas. E aí eu confesso a Deus, eu confesso a minha esposa, confessei, falei, amor, eu estou sentindo isso, essa é uma luta que eu estou tendo. Eu estou entendendo agora que eu não sabia dar nome para isso, mas isso é mais frequente do que eu posso. E isso me afasta da bênção, me afasta de algumas coisas. Eu preciso confessar. Nós precisamos trazer essa confissão para ser uma coisa, nós precisamos ser honestos, tem que ser uma coisa mais presente na nossa vida, porque se você não é perfeito, e não é, é porque você peca, e se você peca, você precisa confessar, e você precisa lutar contra o pecado. E aí oração, jejum, palavra, pedir a Deus, confissão, que é uma disciplina espiritual, e o Senhor, ele é fiel para perdoar. E como eu estou dizendo, essa é uma luta que ela vai, porque quando eu vou ver, está vindo de novo uma questão, e eu preciso lutar de novo. Então, eu preciso acreditar, confiar, ter convicção de que Deus vai me perdoar e vai me purificar, vai tirar isso da minha vida. E a questão é de dar testemunho, é isso que eu estou fazendo aqui, não é uma coisa simples. Mas quanto mais eu jogo luz, mais eu dou legalidade no mundo espiritual para que o Senhor possa agir. Isso talvez te ajude, te impulsione a reconhecer sentimentos como esse, que não é gostoso da gente reconhecer, né? Então, assim, a gente não pode deixar que a culpa, que a vergonha, me impeça de receber o perdão do Senhor. Eu preciso abraçar a purificação, eu preciso entrar num processo para aceitar, eu preciso permitir que o Espírito Santo haja na minha vida, removendo toda essa questão e para que eu possa refletir o caráter de Cristo, assim como Davi clamou, eu preciso clamar ao Senhor. E compartilhar testemunho, eu estou fazendo aqui, sabe, a gente vê de vez em quando casais que lutaram com infidelidade, com vício de pornografia, mas que venceram, essas lutas, essas batalhas, e é importante que a gente possa dar testemunho para que um outro irmão lutando essa mesma luta fala: "Cara, que legal, se ele conseguiu, eu também posso conseguir". Então é muito importante que a gente possa, ilustrar, e essa bênção, que a gente recebe, né, e que a gente possa, vencer essa luta, sem dúvida. Lá em Provérbios 28:13 diz: "A confissão e o abandono do pecado trazem misericórdia e restauração". Então, meus irmãos, não tenha dúvida, a gente precisa, confessar e dar legalidade no mundo espiritual para que o Senhor possa agir no nosso coração, limpar, nos fazer uma criatura nova e que a gente possa ficar cada vez mais parecido com Jesus. É isso que nós precisamos. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, curte, compartilha, manda para pelo menos 5 casais. Se você não é um seguidor do canal, clica aqui no sininho, vai lá, se inscreve no nosso canal para que o YouTube possa perceber, entender que esse conteúdo é relevante e entregar para um número maior, cada vez maior de pessoas. Imagine você abençoando a vida de alguém que vai viver uma transformação na vida, não por mim, não por você, mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, a Ele toda a honra, toda a glória, mas nós podemos ser um canal de bênção para abençoar na vida das outras pessoas, e esse é um convite que eu quero fazer a você. Meus irmãos, se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer, Pai, mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus, glorificando o seu nome, aprendendo com as suas palavras, Senhor Jesus. Pai, eu quero hoje pedir que o Senhor encoraje os meus irmãos e irmãs que estão aqui assistindo esse vídeo, Pai, para que possam de fato, Senhor, confessar seus pecados, suas mazelas, e permitir, Senhor Jesus, dar legalidade no mundo espiritual para que o Senhor Jesus, para que o Espírito Santo possa entrar nas nossas vidas e fazer tudo novo, muda
tudo, Senhor, tira tudo do lugar, faz tudo novo, me faz um homem novo, me quebra, me faz de novo, Senhor Jesus. É isso que eu quero, Pai, que nós possamos abençoar a vida das pessoas, inspirar, inclusive dando testemunho de toda a transformação que o Senhor tem feito na nossa vida. É isso que eu lhe peço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. Sabe que todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu quero ver você por aqui. Deus abençoe sua vida, fique com Deus.